Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod, um episódio novinho para você, mais um bate-papo rico. Obrigada a vocês que nos assistem pelo YouTube, a vocês que nos acompanham pelas rádios parceiras. É muito bom a gente recomeçar, né, Márcio? A cada novo episódio, uma nova oportunidade de aprendizado. Muito bom. Fernanda, esse podcast ele realmente está cumprindo a sua finalidade, quer trazer pessoas que fizeram e fazem a diferença no meio comercial, empresarial, classista, pessoas que têm muito a acrescentar, a trazer valiosas informações. E hoje vocês vão testemunhar uma linda história de uma empresa que do começo até o presente momento só honra e orgulha o nosso estado. A gente está recebendo aqui Vinícius Souza, que é CEO e cofundador da Solute. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, presidente Márcio Luiz. Sinto muito honrado pelo convite, né? Espero que seja uma conversa proveitosa aí para os nossos ouvintes, para os telespectadores. Com certeza, Vinícius. E a Solute que está com a gente desde o primeiro episódio, né, Márcio? É o nosso parceiro mais longevo aqui, aposta no Facieg Pod desde o começo. E é uma empresa, é uma marca tão forte nacionalmente que muitas pessoas não sabem que é goiana, é made in Goiás. É isso aí, do pé rachado. A gente tem muito orgulho da nossa história e de falar que somos daqui. A gente fala em todo o país, né, que é uma empresa goiana. E uma situação totalmente inusitada, pelo menos no nosso setor, né, quando a gente estruturou a companhia, só havia empresas de São Paulo nessa posição que estamos hoje. E como é que foi a ideia? De onde partiu? Vamos contar o começo dessa história. Perfeito, perfeito. Bom, meu irmão, ele tinha passado 4 ou 5 anos nos Estados Unidos, né, ali em São Francisco, então ele estava envolto ali a um clima de tecnologia, empreendedorismo, e aí quando ele volta ao Brasil, ele recebe uma notícia de o sogro da minha irmã, né, num churrasco de família, o sogro da minha irmã, Djalma, um abraço aí para o senhor Djalma, ele trabalhava no Serpro, que é uma empresa de tecnologia do governo federal. E o Serpro é uma certificadora. E na época, o Serpro apenas fazia uma parte final do processo. E aí, o Djalma comentou com o meu irmão sobre a dificuldade das pessoas de chegar até esse final do processo que o Serpro fazia. Então, meu irmão passou a estudar sobre o assunto. A nota fiscal eletrônica estava começando no país, então tinha aí uma oportunidade muito grande de crescimento, né, nesse setor. E meu irmão decidiu, ele tinha um tempo disponível no dia, né, então ele decidiu entrar de cabeça e apoiar os clientes em todo o processo de emissão do certificado digital. E aí, logo ele me chamou minha irmã e a gente iniciou a companhia. Estou aqui pensando, né, que o insight às vezes vem no meio de um churrasco. Você está vendo aí, Márcio? Isso que é importante. Eu estou direto em churrasco esperando esse insight. Viu? A brilhante ideia, né? Mas, Elias, quem está nos acompanhando, o que é a Solute? Tá bom. Então, a Solute atua no setor de identidade digital e assinaturas eletrônicas. Então, a gente resume a nossa atuação nessas duas frentes. O termo conhecido, certificado digital, é um termo técnico que acabou sendo utilizado como o termo comercial também. Então, algum tempo atrás, a gente tinha dificuldade em explicar, né, que não era um diploma em PDF. O certificado digital é a sua identidade. Então, imagina o seu RG. Você precisou ir até, geralmente, Instituto de Identificação. Ele vai confirmar ali as suas informações e vai imputar os seus dados num papel especial, né? Então, o certificado digital é algo parecido, né? Você comparece, hoje você pode fazer por videoconferência a uma entidade credenciada. Essa entidade vai confirmar os seus dados e vai gerar um arquivo especial, né, que é o certificado digital. É um arquivo X509 para os curiosos,
né? Ele segue todo um formato especial de criptografia e dentro desse arquivo tem 2 chaves também, uma chave pública e uma chave privada. Isso tudo falando um pouco do que está por trás, né? É curioso mesmo. E aí, quando você utiliza o certificado digital, você está se identificando de uma forma muito mais segura do que um login e senha, por exemplo, ou até mesmo por biometria. E além de se identificar, presidente Márcio e Fernando, você pode assinar documentos também. Então, quando eu assino um documento utilizando essa tecnologia, eu tenho uma garantia muito elevada de autenticidade e integridade daquele documento. Então, por que a tecnologia é tão robusta? Os legisladores em todo o mundo, né? Então é uma tecnologia global, é uma legislação que está se expandindo para todos os países, e eles reconheceram a robustez técnica e aí reconheceram de forma inequívoca a utilização do certificado digital. Então tem uma validade jurídica super elevada para você firmar acordos, assinar contratos e tudo mais. Você falou que é mais seguro até que a biometria? Eu achava que não tinha nada mais seguro do que a cara da gente, que ninguém vai copiar a sua íris. Então, Fernanda, uma das vantagens da biometria pode ser entendida como uma desvantagem também. E qual que é? A imutabilidade. Então, você não pode trocar o seu rosto, trocar o seu dedo, né? Então, se isso é vazado, né? Se esse algoritmo ele é desvendado, você não consegue trocar. Isso fica na mão de criminosos. Enquanto o certificado digital, você consegue revogar o seu certificado, se você deu falta dele ou se você foi roubada, e você emite outro. Existem casos de países inteiros identificar uma vulnerabilidade no chip criptográfico e revogar toda uma população e chamar todo mundo para a emissão de uma nova identidade digital. Então essa é uma vantagem que o certificado digital tem em detrimento da biometria. E a biometria também não produz um processo criptográfico no processo, onde o certificado digital onde acontece no certificado digital, Fernanda. Entendi. Ele é inviolável, o certificado digital, ou já aconteceram casos dele ser violado? Ele pode ser violado, porém, a capacidade computacional para que isso aconteça e o tempo para que esse parque computacional quebre o algoritmo do certificado digital se tornaria inviável uma ação criminosa nesse sentido. Então, fala-se de anos, né, dependendo da capacidade computacional para desvendar ali o algoritmo que está resguardando o certificado digital, Fernanda. Eu acredito que em contrapartida a isso, a tecnologia vem avançando muito e vocês vêm trabalhando muito para garantir a segurança de todo esse processo, né? Sem dúvida. A certificação digital tem em torno de 40 a 50 anos, e ela tem o poder de se renovar. Então, existem algoritmos, né, diferentes que vêm sendo descobertos ou inventados para dar mais robustez ao certificado digital, assim como o tamanho da chave. Então, hoje, uma chave de 1048 bits de criptografia, né, entrando um pouquinho no techniquez aqui, você precisaria de um poder computacional muito grande, levaria talvez anos para você quebrar a segurança dele. É por isso que se você pensar em certificação digital, pense em Solute, não busque amadores, busque quem sabe do assunto, né, Márcio? Fernanda, a Solute é uma empresa parceira do nosso sistema, estrutura as relações comerciais. Eu faço questão de destacar isso,
porque todo segmento tem que se organizar. E o nosso, dos comerciantes, quando eu falo do comerciante, é desde o grande comerciante, mas principalmente o pequeno, o meio, pequeno empreendedor, profissional liberal, prestador de serviço. O nosso segmento também tem que se estruturar. E a gente só se estrutura através de parcerias, como é o caso da Solute. Então, quando você está comprando ali o certificado digital da associação comercial, você está conseguindo o que você precisa, que é um produto de qualidade com segurança, mas ao mesmo tempo você está ajudando a fortalecer o sistema, porque lá na frente, quando alguém pisar no seu pé, você sabe que a associação comercial vai te defender, mas para isso você precisa ter uma entidade com independência financeira, para que ela possa fazer suas ações. Então, resumindo toda a conversa, falou certificado digital, falou associação comercial. Bom, e quando a gente fala em certificação digital, a gente precisa aqui ressaltar no quanto isso revolucionou os processos, né? Meu Deus do céu, era tudo muito mais lento, mais burocrático, mais demorado. A gente consegue explanar isso? Fernanda, a gente não consegue imaginar a nossa vida hoje sem transacionar pela internet. Então, até pouco tempo atrás, estou falando de 20 anos, né? Não é tão pouco tempo assim, mas desse período para trás, a internet ela era usada para entretenimento ou para acessar conteúdo. Mas ela tinha um grande potencial de você realizar transações e fazer atividades mais que antes era somente feito em balcão de atendimento, né? Então, no começo da nossa história, a gente lembra de contadores dizendo que tinha funcionários específicos para ir às 5 horas da manhã ficar na fila na Receita Federal para pegar uma senha. Isso 15 anos atrás, né? Não é tanto tempo assim. Então, cartórios, por exemplo, e outras atividades... Detran, que depende de tudo Justamente. você estar assinando presencialmente, que você tem que ir lá enfrentar a fila no Detran para transferência de carro. O Poder Judiciário, Fernanda, é um dos maiores utilizadores da tecnologia. Imagina processos que eram levados num carrinho, né, com, sei lá, milhares, dezenas de milhares de folhas de um lado para o outro, armazenar esses papéis. Então, tudo isso ficou para trás porque a tecnologia garante, né, essa autenticidade e a legislação reconheceu isso e a gente tem hoje uma das legislações mais modernas do mundo em relação a essa tecnologia, Fernanda. Da pandemia para cá, vocês viveram um boom? O que mudou com a pandemia? Bom, na pandemia houve uma popularização do acesso a serviços na internet de forma compulsória, né? Não tinha alternativa. Diminuiu essa ida ao balcão ainda mais, né? Justamente. Agora, em relação ao certificado digital, a gente está numa fase agora onde toda essa população que foi inserida no mundo digital, de uma forma até mais simplória, eu diria, agora a gente está numa fase de levar essa maturidade digital para essa grande população. Então, existe uma discussão com o governo federal para a gente popularizar ainda mais o uso do certificado digital para os cidadãos que hoje utilizam o GovBR, por exemplo, né? Onde a gente elevaria a segurança e daria mais respaldo jurídico para aquelas operações. Ah, então tem a ver com aquele selo ouro, aquele selo prata, que toda hora aparece para gente. Justamente, Fernanda. O selo ouro, por exemplo, ele só é atingido quando o cidadão tem o certificado digital ou se ele tem a biometria no TSE. Então, uma discussão que a gente está construindo junto com o governo federal é para que todos os usuários na conta ouro, que hoje passa de 60 milhões de usuários, possam ter o certificado digital de forma muito fácil, rápida e que a utilização dele seja pelo celular também de forma muito simples. Então, a gente está nesse momento agora numa fase pós-pandemia de elevar o nível de segurança dessa população que foi
inserida nesse contexto digital. De consolidar mesmo, né? É isso. Vinícius, mas assim, sob um olhar de perspectiva. Isso é o que eu encontrei na internet. Olha a Aí, ó, inteligência tá vendo? artificial funcionando. É isso, conversa com a gente. Desculpa. Falando aí dessa questão da popularização do certificado digital, o aporte do governo federal nessa temática, sob um olhar de mercado. Hoje nós já temos a pessoa física com a gratuidade do Gov. O que você enxerga para quem hoje lida e trabalha, comercializa o certificado digital? É um cenário para o futuro desafiador? A tendência é o certificado digital ser liberado também para as pessoas jurídicas, pelo governo? O que você entende desse assunto? Presidente, não existe nenhuma conversa que envolva o certificado de pessoa jurídica. Tá? Pelo contrário, existem falas, né, do governo dizendo que não é interesse do governo trabalhar esse tema dentro do Gov.br. Então, o foco do governo é pessoa física, é viabilizar principalmente para o cidadão comum, né, que precisa acessar uma marcação de consulta, um pedido de exame, enfim, viabilizar que a sociedade tenha acesso à saúde, à educação, etc. Então, não existe nenhuma conversa no sentido que envolva pessoa jurídica. Em relação à pessoa física, falando de mercado, a gente acredita que há oportunidade para todos os participantes do setor, uma vez que a gente tenha uma base aí de população economicamente ativa, com o certificado ativo na mão, a gente consegue viabilizar oportunidades de aplicações que hoje têm muito custo com fraude ou com operação física ou presencial. Então, o nosso foco na pessoa física não vai ser mais vender um certificado para a pessoa física, mas vender o acesso a essa base a aplicações que vão dar mais segurança. Podem se valer do benefício ali da segurança, justamente. Por exemplo, eu estou aqui pensando, o senhor citou fraudes, né? De que forma isso pode beneficiar a pessoa física, pode protegê-la de cair num golpe, por exemplo? Perfeito, obrigado pela pergunta, Fernanda. Hoje, as aplicações, elas assumem uma responsabilidade da segurança, né? Então, os casos mais comuns são de bancos. Então, eles têm lá dezenas de milhões, né? Pode chegar a centenas de milhões de orçamento separado para fraude. Então, o banco ele pode redirecionar esse valor para investimento na melhoria dos seus serviços ou na redução de taxas, né, para os usuários. Então, as grandes aplicações ainda têm muita fraude e ela está cada vez mais sofisticada e profissionalizada, Fernanda. Então, é uma corrida aí do gato e do rato, né? Então, essa é uma tecnologia que resolve boa parte dessas fraudes de identificação. De forma bem prática, o bandido me aciona ali para fazer uma transferência. De que forma que a certificação digital poderia entrar? Em que fase ali da negociação, digamos assim, com o criminoso? Para me blindar, para me proteger. Perfeito. Então, um exemplo você acessa um serviço de login e senha. Ou você assina um documento em papel. Quando acontece uma fraude nessas duas situações, acontece todo um levantamento de provas para provar que foi você, que não foi você, e você vai ser muito demandada juridicamente para isso, né? Por exemplo, um médico que assinou um atestado, na verdade um atestado falso, e colocou lá o carimbo e o rabisco do médico. Acontece muito de roubarem o carimbo do médico, Acontece, né? Ou de falsificarem super fácil o carimbo fazer do isso, médico. né, Teve uma grande Fernanda? operação, inclusive, agora recente, contra esse tipo de fraude, de receitas fraudadas, né? Com carimbo falso. É a corrida do gato e do rato, né? Você segura aqui um pouco, mas existe muita
muito volume disso e é muito fácil fazer essa fraude. Então, o médico, que é um médico legítimo, correto, que teve o nome dele ali envolvido nessa situação, ele vai ter que ir responder uma sindicância, muitas vezes, lá no Conselho Federal, se não for até a justiça, né, comum. Sem falar do prejuízo à imagem também, Justamente, né? De ter o nome então associado leva a tempo, isso. justamente. Então, o certificado entra justamente para garantir essa autenticidade e aí em qualquer demanda que vai questionar essa autenticidade, o certificado digital ele tem o que a gente chama de não repúdio, né? Que o titular desse certificado não pode, entre aspas, dizer que não foi ele. Ele vai ter que provar que não foi ele. O ônus da prova recai sobre o titular do certificado digital. Então ele vai poder, sim, falar, eu fui coagido, ou me roubaram, me colocou uma arma na cabeça e eu tive que passar a senha do certificado. Enfim, ele vai ter que provar que não foi uma ação deliberada dele naquele ato. Mas falar não fui eu, ele não pode. Ele vai ter que provar que não foi ele. Então o ônus da prova recai sobre o titular do certificado, justamente por esse arcabouço técnico e legal que está relacionada à tecnologia, Fernanda. Mas vamos falar do Sicredi? Fernanda, o Sicredi é uma cooperativa de crédito. Ele presta praticamente todos os serviços que um banco tradicional disponibiliza, com uma grande diferença. Lá você não é correntista, você é um associado, você é um cooperado. Inclusive os lucros da cooperativa voltam para os seus cooperados. E fora também, com o atendimento lá é personalizado. Quem conhece o Sicredi, como eu sou correntista, sabe que realmente o tratamento é diferenciado. Então você é empreendedor, vá para o Sicredi, porque lá você vai crescer junto com ele. Ô, Vinícius, falar em crescimento, nós iniciamos um pouco aqui da história da Solute, inicialmente uma empresa familiar, 3 irmãos, mas hoje o que é a Solute? Qual o tamanho dela? Vocês continuam mais focados na certificação digital? Vocês abriram outros horizontes? Continua sendo uma empresa familiar? Como que está a realidade atual? E o churrasco foi quando mesmo que ela nasceu? 2007. 2007. Obrigado pela pergunta, presidente. Bom, Deus nos abençoou, a gente cresceu bastante, nos tornamos líderes de mercado, então, com muito orgulho aqui, empresa de Goiás que mais emite certificados. Líder de mercado no Brasil, tá, gente? Não é só em Goiás, não. É isso aí, com o apoio da FACIEG. E a gente é muito criterioso para escolher os parceiros, né? E a gente é muito feliz com a troca que acontece, com o aprendizado que a gente tem aqui com a FACIEG. Bom, o certificado digital, como a gente já citou aqui brevemente, ele é uma identidade para a pessoa física, para a pessoa jurídica, mas ele pode ser uma identidade também para um site. Então, um site que tem aquele cadeadozinho ali na barra, do endereço, significa que tem um certificado associado àquele site, então você tem uma garantia da identidade daquele site. E acontece muito esse ataque de criar sites falsos, né, com a carinha do banco lá, com todas as marcas do banco, mas se você for verificar, não existe esse cadeado que apresenta o certificado digital daquele site. Então, além de pessoa física, pessoa jurídica e para sites, a gente tem também o certificado digital para dispositivos eletrônicos, né? Para esse universo de IoTs, né? Os dispositivos que vão estar conectados, muitas vezes até transacionando e tomando decisões no nosso lugar. Eu ia te perguntar de forma muito leiga, que eu acho que tem ouvintes na mesma situação, o que são os IoTs? Eu acho que é uma tribo indígena. Né? Então, IoT são os dispositivos conectados à rede, vinculados a um titular, que vão transacionar no nosso nome. Então, eu gosto de citar muito exemplo de uma casa inteligente, né, ou de uma geladeira inteligente, onde você chegou à noite cansada e você vai lá, sei lá, pegar uma cerveja gelada. Isso, uma cerveja gelada. Chegou à noite cansada em casa, é uma cervejinha. Boa. E você
vai perceber que você não comprou, não teve tempo e tal. Então, esse tipo de situação, a geladeira ela vai identificar que aquele local reservado para cerveja, ele está vago, e você vai pré-cadastrar ali um supermercado, né, um local que você gosta de comprar, e ela vai fazer esse pedido no seu nome. Então, vai chegar em casa, vai estar lá. Chega no drone voando na sua janela, entendeu, isso Márcio? aí, É isso, aí. é nesse futuro que a gente quer chegar. É isso, e não está longe, Fernanda, não Olha, está longe. que coisa Então, boa. IoT significa internet de todas as coisas, né? Ou seja, você vai ter vários dispositivos assumindo tarefas rotineiras, né, no seu lugar. E para esse dispositivo, né, no caso a geladeira, fazer a compra no seu nome, Fernanda, a identidade dessa geladeira, né, o certificado digital, nessa transação, ele vai garantir a segurança para realizar essa compra no seu nome. Então, esses 3 grandes grupos, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, sites e dispositivos eletrônicos, é a ampliação de alguns anos para cá, presidente, que a gente vem atuando. Além disso, a gente atua também fortemente com uma plataforma de assinatura eletrônica para viabilizar ali o fluxo, né, da troca de documentos. Você precisa assinar um contrato de aluguel, você recebe por e-mail essa informação que existe um contrato a ser assinado, você clica naquele botão e você pode fazer uma assinatura simples, sem o certificado digital, ou uma assinatura com o certificado digital, se for o caso. Então, a gente não é restrito aqui apenas à assinatura com o certificado digital. Essa plataforma ela é ampla, ela atende situações mais simples do dia a dia também. É tempo de falar da Tempo, Márcio? Fernanda, a Tempo é uma empresa que atua em parceria com operadoras de telefonia e ela, pelo volume de aquisição de linhas, ela consegue levar para o mercado consumidor telefones com valor mais barato do que costuma ser praticado e o que é melhor, ele também te possibilita um atendimento humanizado. Quem já mexeu com o telefone sabe o que eu estou dizendo, né? Ligar aquelas centrais de atendimento, aquilo é um caos, você morre de raiva e no final sequer é atendido muitas das vezes. A Tempo não, o atendimento é personalizado, facilitado e além disso tudo você está ajudando o sistema das associações comerciais a se manter em pé. Então não pense 2 vezes, você que tem uma linha telefônica dos colaboradores, migra todo mundo para a associação comercial, você vai estar fortalecendo a sua entidade e fazendo uma entidade cada vez mais representativa. Então falou telefonia, falou Tempo Telecom. Vinícius, mas ainda em cima da Solute, você comentou que ela é líder nacional. Quais são os números da Solute hoje? Ah, sim. Obrigado, presidente. Bom, a gente tem em torno de 30% de participação de mercado e a gente está presente em todos os estados e mais de 2.000 cidades, né? Aqui em Goiás, boa parte das associações comerciais estão habilitadas a emitir o certificado digital. A humildade dele para falar, a gente tem 30% de uma fatia do mercado. De um país pequeno chamado Brasil. Isso. A gente gostaria de ter mais, Fernanda. Com certeza. E assim, esse 70% restante, ele é bem pulverizado, Fernanda. Então, a gente acredita que o segundo deva estar com em torno de 20%, 22%, e aí isso vai se pulverizando em outras empresas do setor. Então, a gente tem essa capilaridade no país, presidente, e a gente emite em torno de 2.200.000 certificados por ano. E a gente está atendendo em torno de 12.000 pessoas, né, todos os dias, com apoio de toda uma rede de parceiros que tem feito um trabalho incrível aí ao longo do tempo. Bacana. A gente passou brevemente pela questão dos advogados, né? De que forma a certificação digital auxilia e mudou o trabalho desses profissionais.
a gente só citou que ele deixa de ter que ir lá ao fórum, assinar um processo, despachar um processo manualmente. De que forma esses profissionais, no geral, se beneficiam dessa tecnologia? Fernanda, ganhando muita eficiência, né? Então, não é só o fato de levar o processo, né? Até tem pessoas que podem levar para eles e tudo mais, mas você ganha muita eficiência quando você tem a possibilidade de preparar um arquivo digital e subir à justiça 24 horas por dia. Então, se você tem um prazo lá que termina dia 20 de janeiro, você pode até às 23 horas e 59 minutos e alguns segundos subir esse processo. De onde então, você estiver, né? De onde você estiver, justamente. E para a população existe um ganho direto, eu diria, Claro. que é na redução da morosidade. A justiça brasileira é conhecida por ter muita demora nos processos. Então, situações físicas e presenciais são eliminadas desse tempo, que pode ocupar uma boa parte, né, de um tempo relacionado a um processo judicial. Então, a gente pode dizer que a certificação digital revolucionou a justiça, com toda certeza. Eu acredito que sim, Fernanda. Porque trouxe mais agilidade, né? Sem dúvida. E eu posso dar esse testemunho como advogado. Eu peguei bem esse período de transição. E o fato lamentável disso é que eu testemunhei alguns colegas que deixaram de advogar por conta das limitações de conhecimento de informática. Então foi um período realmente desafiador. Mas, por outro lado, realmente é tudo que o Vinícius comentou. A dinâmica ganhou outro ritmo, né? Porque isso até para os próprios servidores, a qualidade de trabalho deles também melhorou muito, porque era despendido muito tempo ali com atendimento, com os profissionais. Era ruim para os advogados que tinham que esperar atendimento, era ruim para eles, porque eles não podiam trabalhar, que tinham que estar atendendo. E também aquela papelaiada, era uma confusão. E realmente a evolução ela é inegável. Vinícius, nós estamos falando muito de certificado digital, talvez da Solute, mas vocês lançaram outra plataforma interessantíssima que também vem revolucionando aqui o Centro-Oeste, que é a Everest. O que é a Everest? Obrigado, presidente, por perguntar. É um novo empreendimento do grupo, né? No negócio da certificação digital, a gente tem uma necessidade regulatória de ter um ambiente extremamente rigoroso para a emissão dos certificados. Em relação à tecnologia, que são as chamadas salas cofre. São salas não de guarda de valores, né? Então de processamento de dados, mas que tem toda uma segurança física e lógica nessas salas, que é onde acontece ali o coração ali, né, da emissão do certificado digital. Então, há quase 14 anos atrás, quando a gente decidiu avançar nessa posição nossa, né, no setor, então a gente era apenas um representante, né? E depois a gente decidiu investir para a gente ter a nossa própria indústria, por assim dizer. A gente não achou aqui no Centro-Oeste, né, um espaço adequado que atendia essa demanda regulatória, Fernanda. Então a gente precisou ir para São Paulo e Rio, onde tinha as nossas infraestruturas, né, da Solute. E aí, 2020, quando a gente inicia a construção do nosso prédio aqui, da nossa nova sede, a gente volta a olhar essa oferta na região de infraestrutura robusta e a gente percebe que não havia nenhum avanço nesses, à época, né, 10, 12 anos que a gente tinha olhado. Então, a gente decide, pela experiência que a gente tinha na operação da infraestrutura da Solute, né, a gente decide criar uma nova companhia para fazer essa oferta aqui na região Centro-Oeste. Então, a Everest é uma empresa de infraestrutura digital, é uma empresa que tem um data center com uma certificação de nível mundial,
certificação chamada Tier 3. É a única do Centro-Oeste, né? É a única do Centro-Oeste, Márcio, justamente. E é a única com capital nacional a nível Brasil. Então, a gente tem 4 empresas no Brasil que têm essa certificação, 2 com capital americano, 1 com capital chileno, e a Everest é a única com capital nacional nesse nível de certificação de operação, né? Essa certificação, ela garante para os contratantes, para os clientes, uma segurança muito grande nesse ambiente e uma resiliência desse ambiente a situações climáticas ou falta de energia, a conectividade. Então, as médias e grandes empresas aqui no estado de Goiás, no Centro-Oeste como um todo, sempre estavam migrando as suas operações para esse tipo de serviço no Sudeste. E essa distância você acaba perdendo tempo ali que a gente chama de latência, né? Então, processos muito pesados e críticos poderia demorar horas, onde se a gente tivesse uma infraestrutura aqui na região, isso poderia reduzir talvez pela metade, um exemplo. Então, essa operação, ela tem um data center, né, que é um ambiente super robusto, aqui no Jardim Goiás, estão todos convidados a conhecer. E ela tem também, presidente Márcio Luiz, uma camada de serviços e soluções em cima. Então, a gente não oferece apenas o espaço físico para os clientes alocar os seus equipamentos, os seus servidores. A gente oferece todo um time altamente qualificado para suportar essa operação dos clientes. Então, a gente tem muito orgulho de ter Jales Machado como cliente, Piracanjuba, Grupo José Alves, Unimed e muitos outros, a Solute, né, cliente da Everest, porque viram na Everest o parceiro ideal para suportar o crescimento das suas operações sem ter esse gargalo ali que é a infraestrutura, né? Dentro desse contexto, não é muito rápido falar, né, do que é a Everest, mas já concluindo, dentro dessa camada de serviços e soluções, a gente tem uma oferta muito forte de nuvem. É uma oferta que tem apoiado muito os nossos clientes em redução de custo com nuvens mais famosas, eu diria, né? Como Google, AWS. Vamos segurar isso Sim, aqui para a gente voltar e falar dessa tendência do cloud, né? Excelente. Do armazenamento em nuvem. Deixa eu agradecer o nosso ouvinte que está conectado com a gente. Obrigada a você que nos ouve pelas rádios parceiras. Nós vamos falar agora da Equifax Boa Vista. Fernanda, a gente sempre bate na tecla, não basta vender, tem que receber também, né? Então, na hora de conceder o crediário, você tem que fazer uma boa análise de crédito. E a empresa líder no Brasil de proteção ao crédito se chama Sistema SCPC, Sistema Boa Vista. Esse sistema possui o maior banco de dados do Brasil. Ele vai te permitir ver um check-up geral do seu cliente, para ver o poder de compra. Você vai fazer uma venda segura. Márcio, como é que eu faço para ter acesso ao SCPC? É só procurar as nossas associações comerciais. Lá você vai ter acesso a todo esse sistema para fazer uma compra e uma venda, melhor dizendo, com mais segurança e firmeza dentro do seu negócio. Vamos então falar dessa tendência de migração de dados para a nuvem. Como é que é isso? De forma bem prática, assim. Lotou aqui, a gente leva para o guarda-móveis, é isso? Isso aqui a gente leva para cá, isso aqui para cá, é mais ou menos assim? Mais ou menos assim, Fernanda. De forma muito simplória, né? A gente tem guarda de dados, que é uma coisa, né? O dado ele fica em repouso, que a gente chama, né? Ele não fica quente, ele não fica... Você não precisa ficar acessando ele a qualquer momento. Então, isso é um negócio que envolve a nuvem, mas além da guarda de dados, você tem também a produção dos sistemas. Então,
quando eu acesso um Instagram, por exemplo, né, pelo celular, isso está num data center. Nuvem, na verdade, é um espaço como um data center que concentra ali toda a aplicação, o sistema, né, que está sendo acessado pelo usuário final. Então, por exemplo, a Piracanjuba, ela tem os seus sistemas e ao invés dela ter máquinas ali no seu escritório, né, na sua fábrica, ela permite que esses servidores, essas máquinas, ficam em um local muito mais seguro, com um time especializado para fazer todo o monitoramento e o dimensionamento da capacidade dessas máquinas. E ali na ponta, o usuário, né, no escritório ou na linha de produção, ele vai acessar o sistema. Isso chega até essa nuvem, que é um local como um data center da Everest. Fernando, só pegar um gancho aqui, só para a gente ter uma dimensão do que é importante ser da Everest para a economia de Goiás. Toda grande empresa, empresa de maior porte, quando ela vai se instalar num determinado local, ela vai olhar vários fatores: segurança, mão de obra, respaldo do poder público, mas ela também olha a questão do seu processamento de dados. Uma empresa de grande porte, dificilmente ela tem um departamento próprio. Você imagina uma indústria que tenha dentro de si todo um armazenamento de dados. É aquela parafernália de computador e fora o fato do risco da segurança. Que a finalidade principal da indústria não é proteger seu banco de dados, é produzir aquilo que ela vai vender. Então ela vai terceirizar, muitas das vezes, essa nuvem. Como aqui no Centro-Oeste não tinha nenhuma empresa com essa certificação, isso não deixava de ser um entrave para a vinda dessas indústrias aqui para o estado de Goiás, porque era um fator a mais dentro da balança que tinha que ser ponderado. Se ela tivesse em São Paulo, Rio, a integração de sistema era automática. Então a Solute, através agora da Everest, comprou esse desafio, e eu posso dar o testemunho aqui, Fernando, que eu conheci lá, antes de inaugurar, nós fizemos uma visita técnica. Eu vou falar, pegaram raio-x meu de tudo quanto é canto, puxaram minha ficha criminal, fizeram um pente fino. Eu acho que é mais seguro que você entrar no cofre do Banco Central. E assim, é algo encantador. A gente falando, não consegue descrever a grandeza que é a estrutura que foi montada. As câmeras são bem separadas, não são aquela coisa grudada uma na outra, tudo climatizado. Diversos fatores de segurança para você ter acesso. Segurança humana, tem segurança armada em todas as portas, como tem também segurança tecnológica, com sistemas de proteção para identificação, e tudo com, digamos, um plano B, se eventualmente tiver uma falha elétrica. Então, assim, é um sistema que até para ter essa certificação internacional que a Everest tem, é muito desafiador. Então, foi uma conquista aqui para o nosso estado, realmente, assim, para o nosso estado, não, eu acho que o Centro-Oeste como um todo, porque possibilitou uma descentralização de uma tecnologia que ficava restrita basicamente a Rio e São Paulo. Então, obrigado, chefe. Nós temos essa gratidão a vocês. A gente falando de descentralização, da importância da Solute para Goiás. E por que vocês escolhem estar em Goiás? Porque em algum momento dessa trajetória vocês podiam ter optado, vamos para São Paulo. Por que permaneceram aqui? É verdade, Fernanda. Obrigado pela pergunta. Bom, tinha alguns facilitadores até para a gente ir para outra região, mas a gente é daqui, a gente tem um compromisso com o desenvolvimento da região que nos abraçou, que aceitou as nossas propostas de valor, né? Os serviços que a gente disponibilizou para a comunidade. Então, a gente acha nada mais justo que a gente continuar investindo aqui. No caso da Everest, né, existe toda uma demanda muito maior em outras regiões do país que a gente vai atender na camada de serviço. Então, a Everest não atende apenas empresas que alocam os seus equipamentos no nosso ambiente físico. A nossa camada de serviço, a gente pode atender clientes que
tem a sua infraestrutura dentro das suas organizações ou mesmo em outro data center, né? A gente firmou uma parceria recente agora com 2 grupos de data center que tem o foco em oferecer espaço físico. O nosso foco não é oferecer espaço físico, embora a gente ofereça. O nosso foco é agregar muito mais valor com profissionais especializados suportando o processamento de dados e as operações dos nossos clientes. Então, a gente tinha um plano de fazer essa expansão além do Centro-Oeste em 2026, mas isso acabou se antecipando em 2024 por demandas de outras regiões do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então já temos clientes nessas outras regiões também. Mato Grosso. Interessante. A gente fica analisando também, querendo ou não, o perfil de gestão que se faz numa empresa de tecnologia, né? Vocês lidam com os caras que são nerds demais, né? Não é? Eu fico pensando no tanto de cabeção reunido aí dentro de um lugar desse. Como é que é liderar essas equipes? E aí eu trago a questão humana mesmo para cá, para a nossa discussão. Muito boa pergunta, Fernanda. Bom, é um desafio, mas há um reconhecimento, né, de toda uma história e de toda uma visão estratégica. Então, o que é muito bacana e faz parte da nossa cultura é ter uma gestão participativa, né, onde a melhor ideia é a que vence e não a posição sua na empresa. A sua não sobressai aos demais, Com né? certeza não. Na maioria das vezes, inclusive, é a que se submete a uma ideia melhor. Então, a gente tem também um sócio que é um gênio da tecnologia, né? Hoje mora nos Estados Unidos, e esse sócio, né, ele consegue traduzir, né, toda essa linguagem mais dos CDFs para a nossa área de negócio. Então, a gente tem toda uma forma assim, de cuidar muito bem dessa turma aí que é super competente. É uma turma que lida bem com máquina, né, Márcio? Eu quero saber um com o outro, como é que é o relacionamento. Vamos falar da OCB, que está com a gente aí ao longo desse ano todo, com certeza, é parceiro firme, né, Márcio? Fernando, a OCB é a Organização das Cooperativas de Goiás, aqui no nosso estado, muito bem presidido pelo Luiz Alberto, está fazendo uma revolução lá dentro. E cooperar, gente, é crescer junto. Vocês podem observar que no mundo as grandes economias têm como marca comum o fato de ter muitas cooperativas, porque facilita tudo, né? Você vai otimizar e criar estruturas de apoio um ao outro. Então você que está aí no interior, que está tendo dificuldade com o seu negócio, procure se familiarizar mais sobre questão de associativismo, cooperativismo, e com certeza já tem alguma cooperativa que é no seu ramo de atuação. É preciso que a gente se junte. E o local ideal para a gente entender o que é cooperativismo e nos fortalecer se chama OCB, a Organização das Cooperativas de Goiás. Vinícius, a Fernanda falou muito bem da questão da mão de obra, os CDFs aí dessa turma da tecnologia. E eu já tive a honra de conhecer a nova sede da Solute. Inclusive ali tem que ser um ponto turístico, viu? Que prédio futurista. E uma das coisas que me chamou a atenção são as salas sem divisão, né? É um coworking que realmente chama as pessoas, acolhe, e parece que são espaços até disponibilizados de maneira gratuita para quem quiser estar interagindo, né? Como que funciona o prédio da Solute e se isso não deixa de ser também um processo de formação de mão de obra para a sua área. Perfeito, obrigado, presidente. Bom, no prédio a gente separou uma área de coworking e a gente cadastrou em algumas plataformas que disponibilizam esses espaços, né? A gente tem o café, que é aberto à comunidade, né? Convido todos a conhecer. Temos ali uma conectividade muito boa para quem precisar usar o café para fazer alguma atividade. E a gente tem, né, os headquarters da Solute e da Everest,
que segue esse conceito, né, de um espaço totalmente aberto, colaborativo, né, onde não tem ali espaços que privilegiam hierarquia, Márcio. Então, essa é uma cultura, desde o começo, nossa, né, de sentar junto com a turma, né, e de ter mais agilidade ali na resolução de problemas e na troca de ideias. Então, o nosso prédio está à disposição, queremos receber a visita dos telespectadores aqui do FACEG Pod. O pessoal, quando ele fala coworking aberto, quem quiser ir trabalhar um dia lá pode? Como é que é isso? Então, dentro dessa plataforma, você pode conseguir alguns acessos, né, para conhecer. Para fazer um networking ali, né? É isso aí. Então, para a gente é muito importante assim estar aberto e apoiando a comunidade nessa parte de escritório também. Você perguntou, presidente, sobre a questão de formação. A gente é muito preocupado com isso, né? Então, a gente acabou de receber um prêmio no México, inclusive, de um projeto relacionado a jovens aprendizes, né? Que a gente tem uma parceria com o governo de Goiás de levar esses jovens, ainda no ensino médio, para aprender uma profissão, aprender algumas atividades ali que podem abrir, né, o horizonte desses jovens para um futuro melhor. Interessante. A gente está falando de um país, do Brasil, né, que é onde a Solute atua, que é o segundo país mais visado por hackers no mundo. Né? Eu estou lendo aqui que mais de 685 mil cyberataques foram identificados no ano passado. Isso torna as atividades da Solute muito desafiadoras, né? Com certeza, Fernanda. Acho que uma explicação para isso é uma legislação muito omissa assim, a crimes de identidade, né, e assinaturas. Então, o criminoso encontra aqui no Brasil uma possibilidade muito grande de fazer o crime e de não ser punido. Então, para nós que atuamos contra, né, toda essa atuação de ataques criminosos, é uma oportunidade da gente dar robustez para as aplicações, para as prestações de serviço não serem vítimas desse tipo de situação. Ou seja, as empresas têm que se proteger. Não dá para a gente esperar que o governo vai ser rigoroso contra uma atuação criminosa, porque é um processo cultural que leva muito tempo para se amadurecer, né? Então, Estados Unidos, por exemplo, qualquer situação de falsidade ideológica, a pessoa vai ficar presa por bons anos. Aqui no Brasil, não dá nada. Talvez fica algumas semanas. Então, assim, só usando um exagero aqui para dizer que a gente precisa avançar com a legislação. Por isso que nos Estados Unidos o cheque vai pelo correio, por exemplo, né? Então, é uma cultura diferente da nossa. Vinícius, muito obrigada, viu, pela conversa. Nem vimos o tempo passar, tá vendo como é que é a prosa aqui? Eu que agradeço, Fernanda, presidente Márcio Luiz, um prazer estar com vocês. E a gente está super à disposição, né, dos telespectadores, dos ouvintes do FACEG Pod, para a gente continuar essa conversa, né, tomando um café lá na Solute. Excelente. Bora, Márcio? Bora. Depois de mim ficava mais, mas tem que ir embora, então bora. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. O próximo episódio não demora, uma semaninha está disponível. A gente está trabalhando sempre para levar conteúdo rico, conteúdo bom para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.